Olá, uma ótima noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à sexta edição do Prêmio Gente Rara, uma ocasião de celebração daqueles que desenvolvem trabalhos sociais no Brasil, dedicados ou não aos pacientes com doenças raras. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão em casa acompanhando a gente no trabalho e para você também, Tony, que ainda não que está aqui com a gente participar dessa noite incrível. E olha, para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Srouji, eu sou jornalista e apresentadora. E quem vai dividir essa noite de conteúdo comigo é o Antoine Daher, fundador e presidente da Casa Hunter e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA-Raras. Boa noite, Tony, seja muito bem-vindo. Me conta, está preparado para uma data agora de muitas emoções? Boa noite, Camila, boa noite a todos. Sem dúvida, muita gente boa para ouvir, muita ideia para trocar, enfim, são 3 dias para lembrar. Exatamente, né, Tony? Esse ano, por conta da pandemia, a gente foi obrigado a se reinventar. O nosso evento, que era realizado em apenas uma tarde, foi dividido em 3 noites. Se tem alguma coisa boa, é que pelo menos a gente passa um tempinho a mais juntos, né? Bom, mas antes de falar das atrações desse primeiro dia, a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores sociais que ajudaram a viabilizar essa iniciativa. Nosso muito obrigada às seguintes empresas: Alexion, Bayer, PTC, Roche, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Sarepta, Takeda, Avrobio, Biomarin, Multicare e Novartis. Bom, gente, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês e também pela participação de vocês que estão acompanhando aqui a gente. E hoje, dia 1º de dezembro, a gente tem uma entrevista especial com o Dr. Manuel Espinosa, presidente do braço latino-americano do ISPOR, International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research. Tony, por favor, conta pra gente, para quem ainda não conhece, quem é o que é o ISPOR? Camila, o ISPOR é uma entidade internacional dedicada a melhorar, a aprimorar as decisões relacionadas à incorporação de novas tecnologias em saúde. O órgão referência para todos os interessados, seja a indústria farmacêutica, seja os pacientes, ou até a comunidade científica, em entender e melhorar os processos de incorporação de novos medicamentos no mundo. Bom, o Dr. Emanuel Espinosa é uma referência nesse assunto, né, Tony? Ele é médico com mestrados nas áreas de epidemiologia e bioestatística e PhD em economia em saúde pela University of York, lá no Reino Unido. Além disso, o nosso entrevistado de hoje ainda é professor associado do Departamento de Saúde Pública e chefe da Unidade de Avaliação de Tecnologia em Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Chile, visitante honorário do Center for Health Economics da Universidade de York e consultor do Inter-American Bank of Development. Haja título, né? O Espinosa já atuou como assessor e consultor de diversas entidades públicas na América Latina, além de instituições como o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde. Ele ainda é o autor de um livro referência no assunto, o Manual para a Participação de Pacientes em Tomadas de Decisões sobre a Cobertura de Saúde. Bom, depois de um currículo como esse, qualquer coisa que eu falar vai parecer pouco, né, Tony? Você não acha? Sem dúvida. E tem mais, né, Camila? Oh, claro que tem, a gente não para por aí, não. Logo depois dessa entrevista, a gente vai receber o Dr. João Batista da Silva Júnior. Ele é responsável pela gerência de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa. Olha só que currículo também, hein? Ele vai repercutir a entrevista com a gente e logo depois responder algumas perguntas enviadas por você. Então já vai se preparando aí durante a nossa entrevista, capricha na pergunta e manda lá pra gente. Mas antes de começarmos em definitivo, eu quero contar uma coisa muito especial para todos vocês. Uma notícia que, deu aquele quentinho no coração. O mundo celebra hoje o Dia Mundial de Doar, é aquela chamada Giving Tuesday. E a Casa Hunter foi selecionada pela campanha Doa Brasil. Nós ganhamos um site exclusivo para arrecadação de recursos. Que bacana, né? E, gente, a campanha da Casa Hunter é muito especial, assim como todas as que a gente faz, convenhamos. Os recursos arrecadados vão proporcionar um dia raro para os pacientes. Eles vão contar com uma sessão de cinema exclusiva em um drive-in, com toda a segurança necessária nesses dias de pandemia. E se você puder colaborar de alguma maneira, a gente vai ficar imensamente feliz. Então é muito fácil, é só você digitar www.doabrasil.org.br/casa-hunter
para fazer a sua doação. Você consegue doar pipoca, refrigerante, 2 ingressos, 4 ingressos, a festa de uma família inteira dentro de um carro para 4 pessoas. E, gente, eu tenho certeza que vai ser um dinheiro muito bem usado e que vai trazer muitíssima felicidade para essas famílias que às vezes precisam tanto. Então, colaborem, participem com a gente, porque vai ser muito legal. Mas, enfim, chega de falar agora e vamos para a entrevista, porque a gente ainda tem muito assunto aqui por hoje. Então, vamos dar uma olhada em como é que foi essa primeira entrevista. Seja bem-vindo, professor Dr. Espinosa, Manuel Espinosa. É uma honra tê-lo conosco. Obrigada pela gentileza de aceitar essa entrevista, de conversar com a Casa Hunter e também com os 13 milhões de brasileiros que têm doença rara, né? Um grupo grande e que se encontra espalhado num país, como o senhor sabe, de dimensões continentais, né? Em sua longa e bem-sucedida trajetória na avaliação de tecnologias em saúde, o senhor teve a oportunidade de conhecer vários modelos ao redor do mundo. Alguns deles, o senhor tem, assim, um especial interesse como uma fonte de inspiração, e o que a gente poderia usar desse modelo como referência para nós? Muchas gracias. Un placer poder estar con ustedes y compartir esta entrevista. Respecto de la pregunta, definitivamente tengo un sesgo porque me formé en el Reino Unido, en Inglaterra, y conocí con bastante cercanía el proceso de evaluación de tecnologías en salud que se lleva a cabo en Inglaterra, en particular a través de la agencia NICE. Pero también uno conoce algunos otros que lo han hecho muy bien, como Canadá, por ejemplo, como Australia, entre otros. Definitivamente NICE en el Reino Unido nos da un marco de referencia. Ahora, no necesariamente todos los países tenemos que replicar, creo yo, todo lo que es NICE. NICE es una gran institución, con muchas personas trabajando ahí, estamos hablando entre 300, 400 personas trabajando para una institución que desarrolla procesos altamente sofisticados y complejos, y no todos los países, en particular países como los nuestros en Latinoamérica, tenemos la capacidad para montar un nivel de institución como es NICE. Sin embargo, ¿qué cosas sí debiéramos tomar en cuenta, creo yo, y que son de alto valor para nuestros países? Si uno tuviera que hacer una distinción entre dos grandes elementos de un proceso de evaluación de tecnologías, hay un elemento que es el contenido propiamente tal, que es toda la evaluación científica, técnica, y por otro lado el procedimiento. Yo creo que lo que tenemos que poner mucha atención es en el procedimiento. La transparencia, la participación social, la posibilidad de apelar a las decisiones, tener feedback o retroalimentación de las decisiones y tener la percepción, la sociedad que tenga la percepción de que efectivamente las preferencias sociales y de las personas están siendo consideradas al momento de las decisiones de priorización en salud. Yo creo que ese es el elemento más importante. Lo técnico es muy relevante también, pero lo técnico en nuestros países podemos desarrollarlo con nuestras capacidades, también siendo ayudados por los trabajos que ya han sido hechos en el primer mundo, como por ejemplo en NICE, en CATH, en Australia. Nosotros tenemos mucho que tomar de lo técnico, de lo científico, y adaptarlo a nuestra situación, pero el procedimiento es algo que tenemos que montar nosotros mismos en nuestros países atendiendo nuestras consideraciones locales. Para muitos, a avaliação econômica das tecnologias em saúde permanece um tabu, né? Um assunto complexo, com questões inconciliáveis. Como é que surgiu o seu interesse pelo tema?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, antes de llegar a este mundo yo era médico clínico, trabajaba en un hospital de emergencias en el centro de Santiago, en Chile, y todos los días me tocaba tomar decisiones difíciles, tomar decisiones de a qué paciente le asignaba un ventilador mecánico. 2 pacientes que requerían ventilador mecánico, yo tenía que elegir a cuál de ellos le daba el único ventilador mecánico que tenía a disposición. Muy joven entonces en mi carrera me di cuenta que una cosa es lo que a uno le enseñan en la Facultad de Medicina, lo que sale en las guías de práctica clínica, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, donde nosotros los médicos tenemos que tomar esas decisiones igual. Y me llamó la atención de que desde el mundo médico y desde el mundo clínico había una muy poca profesionalización en términos de cómo incorporar estas restricciones de presupuesto, de recursos, en la generación de las recomendaciones clínicas, de las guías clínicas y en general en la educación médica. De ahí que decidí explorar, porque me imaginé de que alguien tendría que haber pensado cómo se tomaban decisiones, pero incorporando muy formalmente los recursos como una restricción que tiene que ser considerada explícitamente, porque no podemos darle todo a todos en un momento del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tomar estas decisiones a través de un proceso bien hecho. Esa fue la motivación. Y ahí entonces conocí de que había marcos conceptuales, marcos anclados en justicia, marcos anclados en elementos de procedimiento justo que hacen que las cosas sean un poquito más fáciles que lo que yo percibía al inicio de mi carrera como clínico. Ahora ya no soy clínico, pero alguna vez lo fui. De fato, a avaliação econômica de médicos, de pacientes, do governo, da população em geral. Como habilitar um grupo, como por exemplo dos pacientes raros, a participar dessa discussão? Bien. Bueno, el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, al menos desde la teoría y desde cómo lo entendemos, debe tener un elemento de participación social, porque lo que busca al final la evaluación de tecnologías sanitarias es una decisión que tenga legitimidad social. Para que una decisión que es financiar o no financiar, o financiar con alguna condición o condicionalidad, tiene que tener legitimidad social. Y esa legitimidad la da la evidencia, por un lado, pero la evidencia viene con grados distintos de incertidumbre. Por lo tanto, la evidencia por sí sola, dada su incertidumbre, no siempre deja tan claras las decisiones. Por lo tanto, deben haber otras visiones que, informados por la evidencia, traigan a consideración otros valores sociales que para la sociedad brasileña, chilena o de cualquier otro país son relevantes al momento de hacer esa elección o hacer esa selección. Para eso, los procesos de evaluación de tecnología deben incorporar a distintos actores y entre ellos los pacientes. La condición de ser un paciente con una enfermedad rara per se, y que además las tecnologías para enfermedad rara habitualmente son de altísimo costo, no es una condición sine qua non o una condición necesaria para dejar fuera esas tecnologías de las decisiones. Existen consideraciones económicas, pero también existen consideraciones sociales que podrían perfectamente justificar que un sistema nacional de salud le dé cobertura. Lo que hay que trabajar es en formular correctamente estos juicios de valor social, porque al final del día son esos juicios de valor social lo que le dan legitimidad a las decisiones. Y cuando hablo de legitimidad, insisto que estoy hablando de legitimidad social. Por lo tanto, en efecto, la participación de distintos grupos de pacientes con distintas perspectivas, primero pacientes y después de distintos grupos de pacientes con distintas perspectivas, parece ser una condición necesaria para lograr decisiones legítimas socialmente. Esse é um pouco o mensagem. O senhor ajudou a construir um documento referência no assunto, né, que é o Manual para a Participação de Pacientes em Tomada de Decisões sobre a Cobertura de Saúde. Quais
foram os maiores desafios para a construção desse documento e as lições aprendidas que ficaram desse processo? Bien, este manual fue producto de un estudio de investigación que desarrollamos con un grupo de colegas, incluidos algunos colegas que eran representantes de agrupaciones de pacientes. ¿Cuál fue la motivación? La motivación fue que en Chile, por primera vez en la historia, en uno de sus procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, que es el proceso que sigue a la ley que aquí en Chile llamamos Ley Ricarte Soto, que da cobertura y financiamiento para medicamentos de alto costo. En ese proceso de evaluación de tecnologías, los pacientes fueron considerados en una etapa de priorización o de recomendación con voz y voto. Nosotros identificamos tempranamente de que eso iba a generar un desafío, porque los representantes de agrupaciones de pacientes se iban a encontrar con los clásicos tomadores de decisión del sistema. Y el desafío que nosotros pensamos íbamos a encontrar fue una hipótesis que después pudimos probar, y es que el paradigma que trae un paciente respecto de cómo vive la enfermedad y el paradigma que emplea un tomador de decisiones clásico del sistema de salud, que es desde la perspectiva biomédica, científica, son dos paradigmas que no hablan el mismo idioma. Y eso iba a ser un desafío. Y lo pudimos documentar. Por lo tanto, el gran desafío, justamente, era lo que definimos como el choque de paradigmas, el cómo entender el proceso de priorización en salud. Por un lado, desde la biomedicina, la medicina basada en evidencia, la ciencia que traemos los médicos, los profesionales de la salud, y por otro lado, el paradigma de los pacientes, que es más biopsicosocial, que tiene que ver cómo entender la enfermedad, no solo como un problema fisiopatológico, como un problema orgánico, sino que como un problema que tiene implicancias familiares, sociales, laborales, muy, muy amplias. Por lo tanto, ese yo diría que fue el principal desafío que sabíamos que íbamos a encontrar, lo documentamos y después tratamos de explorar cómo poder abordar ese desafío. Y el manual lo que justamente hace es tratar de dar algunas recomendaciones a las agrupaciones de pacientes y a la autoridad sanitaria de cómo abordar este desafío, el choque de paradigmas. Em termos de lições aprendidas, quais foram as maiores? Primero, de que hay algunos argumentos que nos permiten decir de que los pacientes, la participación de pacientes en estos procesos de cobertura tienen valor y agregan valor a un proceso de toma de decisiones. Primero, porque los pacientes son testigos de fe de lo que ahí ocurre. Segundo, porque ellos son usuarios del sistema de salud y lo conocen a veces mucho mejor que quienes administran los sistemas de salud. Y pudimos revelar información que daba cuenta de esa aseveración. Y en tercer lugar, porque hay una percepción subjetiva de cómo vivir la enfermedad que se ancla sobre este otro paradigma que le agrega valor al paradigma biomédico. Hay problemas que viven los pacientes que ni siquiera a veces se lo revelan a sus médicos o a los profesionales de la salud. Uno, porque los profesionales de la salud lo desestiman, porque no lo consideran relevante. Segundo, porque simplemente no lo saben manejar, no saben cómo tratarlos. O simplemente porque los espacios de tiempo de encuentro entre el médico y el paciente son tan cortos que uno se concentra en las cosas importantes, en las cosas orgánicas, en las cosas que hay que medir y hacer un checklist, pero todo lo otro que tiene que ver más con la experiencia del paciente, lo que le está pasando con su familia, lo que le está pasando con su trabajo, simplemente queda fuera de la relación médico-paciente. Y no llega a formar parte del relato y del seguimiento de la enfermedad. Por lo tanto, los pacientes traen información adicional, y esa información adicional en ocasiones puede ser muy importante y muy relevante al momento de la priorización en salud, porque puede ser de que haya alguna información, algún elemento que no ha sido considerado en la evidencia científica,
pero que es tan relevante desde la perspectiva social que puede hacer que algo que no iba a ser financiado sea financiado, o al revés. Por lo tanto, creemos de que hay valor en la participación de pacientes y en la información que otorgan al proceso de priorización. Lugar comum na discussão da incorporação de novas tecnologias em saúde e doenças raras, né, em sistema como o nosso, né, que é sistema universal de saúde, é o argumento: por que gastar tanto com tão poucos? Como equacionar custos em uma questão social tão complexa? Es definitivamente un tema muy relevante. Hay varios argumentos que, sobre todo a inicios del siglo, por ahí en el año 2000, nos hacían tener acuerdos bastante grandes de que aquello que es más frecuente, más prevalente, más incidente, debía ir primero, ¿no? Tiene prioridad. Sin embargo, nuestros sistemas de salud en los últimos 20 años han avanzado mucho a hacerse cargo y darle cobertura a varias de esas enfermedades, de esas condiciones que tienen alta prevalencia, alta frecuencia. Y aún así muchas de ellas no hemos logrado tener los mejores resultados. Por ejemplo, en diabetes mellitus, que es una enfermedad altamente frecuente, no logramos tener a todos los diabéticos controlados, a todos los diabéticos en buena forma, y aún así perdemos muchos años de vida porque no los logramos manejar bien. Ahora bien, de todas maneras hemos hecho un gran avance en nuestros sistemas de salud en ese tipo de enfermedades. 20 años después del inicio del siglo, lo que vemos es que las condiciones poco frecuentes que habitualmente padecen individuos en condición de mucha mayor vulnerabilidad se transforman en una condición que tiene valor social. ¿Y por qué tiene valor social? Bueno, existen varios argumentos y que yo creo que intentan responder la pregunta que usted me hace. El primero es que muchas de ellas afectan a niños y los niños parecen tener condiciones, parecen tener una valoración social particularmente alta en nuestros países y en todos los países en general. Por lo tanto, pareciera que en muchos de nuestros sistemas estaríamos dispuestos a sacrificar beneficios en población más adulta por otorgarle beneficios a niños. Eso, por ejemplo, ocurre en mi país, en Chile, donde el programa de drogas antineoplásicas para cáncer en niños, en general, nunca ha tenido problemas de financiamiento, mientras que el de adultos sí los ha tenido. O sea, en general, los niños parecieran valer más en términos relativos que los adultos. Ese es un elemento. El otro elemento es que, independientemente del número, la ganancia en salud que uno podría llegar a producir con ciertas tecnologías para enfermedad, independientemente del número de personas afectadas, puede ser muy alta. Por ejemplo, si usted tiene una tecnología que trata una enfermedad en niños y les hace a los niños ganar 20, 30, 40 o más años de vida, esa ganancia de años de vida es mucho mayor que la ganancia que usted puede obtener en una nueva tecnología para un cáncer avanzado que gana 2 o 3 años de vida. Por lo tanto, aun cuando ese cáncer puede afectar a más personas, la ganancia que puede tener son 1 o 2 años de vida adicional comparados con una persona que lleva ganancias de 30 o 40 años de vida. Ese es otro argumento donde la unidad de comparación del beneficio simplemente es el año de vida, independientemente del número de personas afectadas. Ahora, estos son ejemplos para decir de que eventualmente algo que es una tecnología para una enfermedad rara puede igualmente justificarse en términos de los beneficios adicionales. Pero incluso si no se beneficiara, pueden existir otros elementos de valor social que justifiquen, porque la sociedad está de acuerdo en que otorgarle a esos pacientes ciertas tecnologías, aunque sean pocos, se justifican, pero se justifican porque la sociedad está de acuerdo en darle esa prioridad. Yo creo que hasta ahí le puedo dejar la respuesta, porque eso significa entrar en otras áreas de valor social y en ir buscando ejemplo tras ejemplo. Por eso busqué los primeros 2 ejemplos y ahora, digamos, le dejo planteada la idea general de que la sociedad finalmente
tiene que tener un proceso deliberativo para saber cuándo se justifica y cuándo no se justifica darle prioridad a menos indivíduos por sobre más indivíduos. O senhor é o atual presidente do braço latino-americano do ISPOR, hoje o órgão mais importante em Health Economics, né, uma área de conhecimento de economia em saúde. O quanto o senhor tem acompanhado a evolução do tema no Brasil e, no seu entender, quais são hoje os maiores desafios do país? Muchos países en Latinoamérica seguíamos con mucha atención lo que venía haciendo Brasil hace muchos años, porque dentro de los países latinoamericanos, Brasil fue uno de los primeros que desarrolló una capacidad institucional. Ya hace varios años, después de transitar por varios esquemas institucionales, llega a crearse la CONITEC, y nosotros desde fuera la veíamos con muchos buenos ojos, porque íbamos a aprender mucho de lo que iba a hacer CONITEC y nos iba a enseñar mucho. Y yo creo que cuando uno le preguntaba a nuestros colegas que trabajan en Brasil si el proceso de evaluación de tecnologías en Brasil había alcanzado grados de madurez, la respuesta que yo escuchaba era que efectivamente sí, habían procesos. En Brasil se ha implementado la evaluación de tecnologías con buenos estándares y eso genera mucho capital humano que está trabajando sobre los elementos de evaluación de tecnologías, algo que no tenemos en muchos de nuestros países. Ahora, probablemente, si hay algo que uno tuviera que destacar en términos del desafío que aún enfrenta el país, es justamente en los temas de procedimiento. Es decir, de mayor participación, de mayor transparencia, de posibilidades de apelar y de tener retroalimentación, que son los elementos básicos de la justicia del procedimiento. Ese yo diría que sería el mayor desafío que no solo tiene Brasil, tenemos todos los países de la región, pero también tiene Brasil. Sí. A participação dos pacientes no processo de tomada de decisão de incorporação de tecnologias em saúde é sempre considerado um fator crítico de sucesso, né? Esse não é, no entanto, um assunto trivial, né? Por exemplo, nesse exato momento no Brasil, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, né, a FEBRA-Raras, ela pleiteia um assento, um lugar na CONITEC, né? Para encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor dividisse com os raros do Brasil um pouco da experiência chilena nessa conquista dessa representatividade. Bien, definitivamente Chile tuvo una conquista en términos de, o los pacientes y los representantes de agrupaciones de pacientes en Chile tuvieron una conquista porque lograron, primero, el apoyo de la clase política para sacar una ley que crea un fondo para financiar enfermedades o tecnologías de alto costo. Un fondo que fue finalmente muy pequeño y muy limitado, pero fue una ganancia de los propios líderes de pacientes, de las propias agrupaciones de pacientes. Y la mayor ganancia, diría yo, es que lograron tener justamente un lugar. Dos representantes de pacientes tienen lugar por ley en la comisión de priorización, con voz y voto en esa comisión de priorización. Esa es lejos una ganancia. ¿Cómo ocurrió eso? Ocurrió porque se alinearon los astros, digo yo. ¿En qué sentido se alinearon los astros? Bueno, hubo un líder que fue un periodista de espectáculo, el señor Ricardo Soto, que tuvo un cáncer que finalmente falleció por ese cáncer, y él fue el motor de este movimiento que lo único que hizo fue canalizar toda la energía que tenían los líderes de agrupaciones de pacientes que al tener al señor Ricardo Soto en la cabeza le dieron el soporte para llevar esto a las manifestaciones públicas. Y segundo, es que el año que eso ocurrió fue un año de elecciones de presidente de la República que lograron posicionar el tema
en todas las candidatos a la presidencia de la República y en general en la clase política, lo cual permitió y facilitó que la ley saliera en un tiempo récord cuando asume la entonces presidenta Michelle Bachelet. Yo diría que esa fue la ganancia. ¿Cuáles son los desafíos de la experiencia chilena? Es justamente lo que le mencionaba, que cuando llegan los pacientes a formar parte, el proceso está todavía implementándose. Y los pacientes sienten de que lo que tienen que hacer es ser expertos como son los otros expertos que están en ese proceso de decisión. Y los representantes que hemos tenido de agrupaciones de pacientes, lo que nos revelan es que han sentido la necesidad de estudiar, de hacerse un poco expertos, para poder tener el mismo lenguaje y poder participar y no quedarse debajo de la discusión. Eso yo creo que es algo muy importante de tomar en cuenta, porque el análisis que nosotros hacemos es que ahí hay un error desde el propio sistema de salud. El sistema de salud debiera considerar la participación de los pacientes no como un experto en salud pública, no como un experto en economía de la salud, sino como un experto en los elementos que yo le mencioné antes. Usuario del sistema de salud, experto en la vivencia subjetiva de la enfermedad, experto en traer ciertos otros valores sociales, pero no en ser experto en revisar un ensayo clínico o un modelo económico. Yo creo que ahí esa es una manifestación de este choque de paradigmas, donde los mismos representantes de pacientes no tienen tan claro su rol y lo que terminan haciendo es querer mimetizarse o querer ser algo así como un experto. Una colega nuestra de agrupaciones de pacientes habla del mini-mí, un pequeño yo, un pequeño experto. En eso nos hemos convertido, cuando lo que realmente tenemos que ser no es otro experto más, sino que ser un representante de pacientes. Eso es manifestación de este choque de paradigmas donde la supremacía del paradigma biomédico y científico le está ganando al paradigma biopsicosocial. El gran desafío que tenemos y tiene el sistema de salud es reconocer que esta otra manera de ver las cosas es tanto o más importante en el proceso. Los pacientes, las agrupaciones de pacientes tienen que ayudar en eso, tienen que tenerlo claro, no se pueden perder los representantes, no tienen que transformarse en mini expertos, tienen que transformarse simplemente en representantes de pacientes y posicionar la idea de que aquí hay otro paradigma de ver las cosas. Y el sistema de salud tiene el desafío de aceptar que hay otro paradigma para ver las cosas. Yo creo que ese es un enorme desafío y un aprendizaje que tenemos de la experiencia chilena que vale la pena comentárselas y compartirlas con todos nuestros colegas alrededor de la região e do mundo. Bom, doutor, nós só temos a agradecer pelo tempo, pela atenção, e já encerrando essa entrevista, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aí sobre a questão da pandemia e perguntar se o senhor acredita que o Covid-19 tenha sido um acelerador, vamos dizer assim, que ele veio trazer uma aceleração no processo aí de participação das pessoas no sistema de saúde, na discussão das incorporações de novas tecnologias em saúde. Bueno, a ver, yo creo que lo que hace la pandemia es poner en una situación de vulnerabilidad máxima a los sistemas de salud. A los sistemas de salud hoy día han tenido que dejar de hacer muchas cosas por atender el problema del COVID-19. Y lo que viene el próximo año y el subsiguiente es tener que hacerse cargo de todo lo que ya no se hacía cargo, más todo lo que dejó de hacer este año. Y el desafío que va a tener es que va a tener que introducir mayores elementos de eficiencia en el sistema de salud. Yo creo que va a estar nuestros sistemas van a estar muy presionados a hacer un uso muy eficiente de los recursos en un escenario muy complejo donde los equipos de salud están desgastados, donde no tiene a los equipos de salud como los tenía al principio del año pasado, están cansados, están, muy bien digo, desgastados.
no quieren seguir trabajando con el mismo nivel y aún así vamos a tener listas de espera de problemas que no fueron solucionados ahora el 2020, que van a tener que ser atendidos el 2021. O sea, el escenario para nuestros sistemas de salud es enormemente desafiante. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, una posibilidad es inyectar muchos recursos al sector salud, pero nunca van a ser suficientes. Y lo que creemos varios es que los sistemas de salud van a tener que tomar decisiones difíciles de priorización, van a tener que aumentar sus grados de eficiencia mucho más rápido de lo que estaban haciendo antes. Y esos desafíos implican que tengamos mejores procedimientos, más claros, más transparentes, para tomar estas decisiones que no van a ser fáciles. Es por eso que yo veo una ventana de oportunidad. No quiero ser un pronóstico, pero creo que hay una ventana de oportunidad para implementar este tipo de procesos cada vez más transparentes, dada la urgencia que tienen los sistemas de salud debido a la consecuencia de la pandemia. Ese yo diría que es el escenario que yo vislumbro. Quizás no tanto que la pandemia en sí misma haya generado una presión sobre... Yo creo que es una cosa indirecta, de que el sistema de salud está peor, está más enfermo, está con más desafíos, y entonces va a tener que rápidamente despertar y decir, necesito hacer las cosas distintas. Más eficiencia, pero al mismo tiempo más transparencia, más participación, porque esto lo tenemos que resolver entre todos. Si no, podemos perpetuar los problemas de insatisfacción, los problemas sociales que ya vemos repetidamente en nuestros países. Doutor, muito obrigada. Para nós, como eu disse, é uma honra contar com a sua presença. Em nome da Casa Hunter e dos Raros do Brasil, a gente agradece muito. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ai, gente, que conversa boa, né? Depois de uma conversa tão rica como essa, dá vontade de a gente ficar debatendo algumas ideias por horas, não é mesmo? Sorte a nossa que a Casa Hunter já pensou nisso e deu uma ajudinha, né? A gente vai ter um tempinho agora justamente para discutir esse tema. Quero dar as boas-vindas ao Dr. João Batista da Silva Júnior. Ele é responsável pela gerência de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa. É um imenso prazer tê-lo com a gente nessa edição do Prêmio Gente Rara. Dr. João, seja muito bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Primeiro, agradecer em nome da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em nome do diretor-presidente, que não pôde estar presente, mas que é uma satisfação muito grande para a agência poder participar de um fórum tão importante, né, com relação ao paciente, né, que é o nosso trabalho mais importante em qualquer setor, né, do Estado brasileiro, falando assim. E quero agradecer, do ponto de vista também muito pessoal, a oportunidade de estar aqui. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui, porque eu venho acompanhando o trabalho do Tony e de outras associações de pacientes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e é uma satisfação muito grande poder saber da importância que se tem a participação do paciente. E essa apresentação do Dr. Manuel foi muito nesse sentido, né? Eu quero agradecer muito essa oportunidade. De fato, acho que o trabalho do Tony da Casa Hunter como um todo é um trabalho inspirador, né? A gente traz aí uma essência muito bacana e principalmente com palestras como essa que de fato trazem conteúdo para a gente. Eu estava ouvindo o doutor falar sobre o Mini-Me, são coisas que a gente fica filosofando, mas enfim, eu vou guardar minhas considerações para depois, porque senão eu vou passar 5 horas aqui batendo papo com o senhor. Doutor João, eu queria primeiro repercutir com o senhor a questão da capacitação das associações para poder participar de um momento tão crítico e complexo como a incorporação de novas tecnologias em saúde. Como é que o senhor entende essa questão? Digo, quais seriam os fatores críticos de sucesso para ampliar a participação das associações nesse processo? Eu tomo até um pouco as palavras, né, do Dr. Manuel. Ele coloca uma questão interessante quando ele vai discutir o assunto. Ele defende, né, a gente percebe na fala dele que ele defende a participação do paciente nos fóruns de decisão. Olha que coisa importante, né? E decisões de avaliação de tecnologia em saúde, que é a porta final do processo, né? De todo o processo de desenvolvimento,
de um produto, aprovação daquele produto ou serviço. Então, ele vai passar pela porta final do processo, que é chegar ao paciente por meio das avaliações de tecnologias em saúde. Ele defende a participação do paciente. É engraçado que ele coloca um ponto importante, assim, e você coloca também isso na sua pergunta. Como é que o paciente pode participar, né, dessas discussões que envolvem, inclusive, discussões muito técnicas, às vezes de conhecimento disruptivo do ponto de vista, né, de conhecimento tecnológico mesmo, a gente pode falar de uma ciência hard, né, assim. E como é que o paciente pode participar desse processo? Ele coloca uma coisa interessante, ele fala assim, que a perspectiva do paciente, é ele que conhece a doença mesmo, é ele que vive ali o processo social e psicossocial. Eu achei isso fantástico, porque nós reguladores, eu falo, né, de uma área também que avalia produtos e serviços, uma outra ótica da avaliação de tecnologia de saúde, né, a avaliação que a Anvisa trabalha é uma avaliação de risco-benefício, e a avaliação que o Dr. Manuel colocou muito, e que a Conitec é expert e excelente no Brasil, ele elogiou o Brasil, né, eu fico muito orgulhoso da Conitec nesse sentido, e nesse sentido a Conitec tem uma avaliação importante, que é a avaliação de benefícios e custos, né? Mas em que pese essas diferenças de avaliação, nós reguladores, às vezes, a gente preocupa muito com a parte científica, né, e técnica, e usando tecnologias sofisticadas para a gente conseguir realmente cumprir o nosso papel, né, de entregar à população produtos e serviços bem avaliados. Mas, às vezes, a gente esquece que o paciente precisa ser ouvido. Então, eu gostei muito, assim, me despertou muito ouvir o Dr. Manuel Espinosa nesse sentido, de que é possível, são perspectivas distintas, ele fala na fala dele, né? São perspectivas distintas, mas que é importante para o paciente, principalmente na fase final da avaliação, né? Em que você vai colocar esse produto no sistema único de saúde, enfim, é importante ouvir o paciente. E eu gostei muito disso. Eu acho que o grande desafio é fazer cumprir a Constituição Federal, porque isso já está na Constituição, né? A participação social, o controle social, ele é um direito nosso como cidadão. Então, é fazer cumprir isso. Eu acho que o paciente, né, tem que se organizar. Eu conheço, inclusive, grandes associações de pacientes, como, né, a Casa Hunter, outras associações que a gente participa, e sei qual o valor, qual a importância que tem o paciente organizado, do ponto de vista de, inclusive, compartilhar conhecimento. Né? Eu acho que isso é importante. Eu vou contar uma coisa que engraçada que aconteceu quando eu conheci o Tony. Eu conheci o Tony na Anvisa, obviamente, numa discussão técnica na Anvisa, e eu fiquei impressionado com a capacidade de discutir alguns assuntos. Era um assunto, inclusive, muito tecnológico, muito técnico, mas tinha uma capacidade muito grande, porque havia ali, ele representava a voz do cliente mais importante que se existia naquela mesa de discussão ali, né? Então, eu acho que é um desafio, mas é fundamental. E aí eu pego as palavras do Dr. Manuel Espinosa, que é um dos elementos principais que ele coloca. Ele coloca tanto a avaliação técnica, e ele coloca paralelo a isso a participação social e a participação do paciente nesse contexto, né? Então, eu acho que é fundamental e a gente tem que realmente desenvolver mecanismos para a participação do paciente em todos os fóruns. Na avaliação de tecnologia para a saúde, né, na composição das políticas públicas de saúde, inclusive na regulação sanitária, por que não? Né? Apesar de a gente estar lá no início do processo, mas a participação do paciente, das associações de paciente, mesmo na regulação sanitária, lá no início do processo, é fundamental. Né? Doutor João, acho que o senhor tem toda a razão, e principalmente porque são as principais pessoas envolvidas em tudo isso, né? Como é que você deixa de ouvir as pessoas que mais têm interesse em que a coisa dê certo e saber o que elas de fato estão sentindo e como que a coisa pode melhorar? Para mim, eu também conheci o Tony de uma maneira assim diferente, foi numa entrevista, e o que me chamou a atenção foi até uma das coisas que foi citada nessa entrevista agora, que foi, como é que você toma uma decisão se você tem uma quantia X de dinheiro e você vai destinar a poucas pessoas em comparação com outras? Eu lembro que eu terminei a entrevista e eu fiquei mal, porque eu falei assim, tá, eu como gestora teria dificuldade em tomar essa decisão também. É difícil julgar. E aí você começa a se colocar no lugar das pessoas e cai para a história da empatia. Toda vida tem o mesmo valor, e é uma frase que o Tony sempre fala e que me pega muito. Toda vida vale a mesma coisa. Então,
você precisa dar atenção. Então, eu vejo que esse foco, assim, quando a gente consegue dar para causas como essa e para as pessoas, para elas poderem se expressar, eu acho importantíssimo. Outra coisa, Camila, também na sua fala, que também o doutor Manuel fala, e nessas experiências com a associação de pacientes, porque nós estamos falando aqui, eu falo, né, a minha voz é a da Anvisa, né, então eu estou falando como regulador, você como jornalista, mas às vezes a gente também é paciente, né, que isso tudo se reverte, qualquer hora nós podemos ser pacientes. Exatamente. E é interessante, porque na fala do Dr. Manuel Espinosa, e eu também nessa experiência com pacientes, me trouxe uma visão assim, de que eu sou ligado à ciência, né? Então, claro, minha decisão, as decisões do regulador é baseada em evidência científica, e a gente corre atrás disso, e vai exigir de quem está desenvolvendo o produto, quem está oferecendo aquele produto, que ele comprove todas as evidências científicas, no nosso caso, segurança, qualidade e eficácia, né? Segurança, qualidade e eficácia. Bem, mas aí o doutor Espinosa fala uma coisa interessante, ele fala assim, que o paciente, ele pode complementar, a vivência do paciente pode complementar evidências que estão frágeis, ou a falta dela. A gente trabalha muito isso com doença rara. Quando a Anvisa, vou falar da Anvisa porque é onde eu posso falar com muita propriedade, porque eu vivo isso, né? Quando a gente trabalha com uma avaliação de um produto definido para doença rara, a gente se depara com situações, de, às vezes, evidências iniciais ou princípios de evidências, né? E às vezes, se você tiver a participação do paciente, claro que a gente tem que, eu sempre falo isso, a questão científica é muito forte, mas se você tiver mecanismos de ouvir o paciente, você pode complementar evidências do seu processo de estudo, seu processo de discussão, né, de tomar de decisão, como você disse. E se a gente faz uma ponte para um outro setor, que é o setor de avaliação econômica, que ele falou muito sobre isso, né, que aí realmente eu teria menos competência para dizer, mas como cidadão, e a mesma percepção que você teve também, é difícil, eu imagino. Você está diante de tecnologias, você tem que escolher as melhores tecnologias baseadas em preço e baseadas em evidência. Então, nesse momento, fortalecendo a ideia de que se a sociedade estiver cooperando em todos os seus setores, nós vamos ter resultados e decisões mais acertadas, né? Num sistema único como o nosso, que é maravilhoso, um sistema invejado do ponto de vista internacional, mas muito difícil de operacionalizar, principalmente nesse quesito, né? Com certeza, bastante difícil, mas muito invejado. Eu vejo, principalmente no exterior, as pessoas fazendo referência ao SUS de uma forma assim absurda, porque é uma estrutura incrível. Olha, doutora, a gente tem aqui várias perguntas, vários comentários. O Elton Correia Alves falou, concordo plenamente, não vejo com bons olhos pacientes especialistas, tenho muitas reservas, mas incentivo o aprendizado e o olhar do doente na avaliação da tecnologia. Agora, de certa forma, é importante, né, sim, o olhar de quem está lá envolto por toda essa situação. Exatamente. Eu tenho uma discussão interessante sobre isso. Assim, eu trabalho com muita especialidade diferente, né, como regulador. E a minha equipe, às vezes, ela tem uma certa questão, a gente discute muito sobre isso, a gente está, por exemplo, discutindo um produto altamente sofisticado, engenharia genética altamente complexa, e a gente fica também nessa situação ali, nossa, mas eu tenho quanto tempo eu não estou mais produzindo, não estou na bancada, a gente fala assim esse termo, não estou na bancada mais há quanto tempo, né? E aí a gente fica frustrado ou com insegurança, né? E a gente fala sempre isso, olha, a gente precisa compor equipes. Numa equipe de discussão, por exemplo, que eu estou discutindo engenharia genética, eu vou ter um especialista ali que desenvolve, eu falo para a minha equipe, você é o regulador, você tem que buscar riscos ali, que é seu papel, e o paciente também, eu acho que é essa mesma lógica, ele não tem que ser um engenheiro genético, ou ele tem que ser o regulador para identificar riscos, mas ele pode ser um especialista, né, podemos dizer assim, um especialista da vivência, da questão psicossocial envolvida, porque ali, todo mundo, numa mesa de discussão de decisão, vai ter um conhecimento científico, biológico, né, epidemiológico, um conhecimento médico. Ok, vamos fazer as discussões adequadas. Mas quem que está vivendo a dimensão, falo psicossocial, como o doutor Manuel Espinosa coloca, né? O dia a dia, como é que lida com aquela doença, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, Então, isso é um elemento importante. A gente não pode desprezar, pelo contrário, esse é o elemento mais importante, que corrobora com o elemento biológico. Então,
eu contei esse exemplo porque a gente precisa, eu sempre falo, precisa cooperar, compor equipes, cada um buscando o seu melhor. Se a gente tiver pacientes, reguladores, desenvolvedores, empresas, cada um cumprindo o seu melhor, nós vamos ter, com certeza, resultados melhores, né? Inclusive, a própria decisão, né, econômica envolvida aí, porque a gente vai poder ouvir. Inclusive, sabe outra coisa interessante também que eu gosto de fóruns com pacientes? A gente tem feito, nos últimos anos, aprimorado um pouco essa parceria, né, de trazer para discutir questões com pacientes, mesmo que seja, às vezes, a gente tem como se diz, né? A gente tem um medcase, né? A gente tem são palavras que às vezes é difícil, a gente tem que se controlar, né? Para a gente poder não jogar nosso jargão em cima do outro, né? Então, né, nesse sentido, a gente tem feito algumas reuniões, algumas discussões de aproximação, e a gente tem aprendido muito, porque é a possibilidade da gente ouvir, né, quem está vivendo aquilo ali, né? E a gente poder, inclusive, demonstrar qual é o nosso trabalho, porque às vezes eu acho que isso é importante também, né? O paciente precisa, olha, tá, mas o que a Anvisa faz? O que a Conitec faz? Ok, né? O que é isso? Como é que desenvolve? O que é o ensaio clínico? Então, o paciente também, ele fazendo parte dessa discussão, até para o processo de decisão lá na frente, de incorporação de um produto, ele vai entender e vai conseguir. Então, eu acho que a palavra de ordem é cooperar, né? Todo mundo cooperando, eu acho que a gente consegue avançar muito, né? Exatamente, eu acho que humaniza um pouco mais o lado técnico e deixa um pouco mais técnico o lado humano. As pessoas que estão envolvidas nisso entendem um pouco também as burocracias e todos os processos que tudo isso precisa passar, porque muitas vezes pode parecer má vontade, pode parecer um monte de coisa que não é, e quem é mais técnico consegue entender as agonias, né? A agonia que a pessoa está passando, que o familiar está passando. Bom, doutor, como eu falei, eu podia passar horas aqui falando sobre isso, mas a gente tem mais algumas perguntas. A Thaís Moreno mandou o seguinte, ó, esse ano a Conitec instituiu o paciente testemunho, que terá sua primeira participação em dezembro. Como você enxerga a participação de paciente nesse processo de avaliação de tecnologia e quais os países mais avançados nessa questão? Acho que a gente pode ir direto para essa segunda parte, que a gente já falou um pouquinho da primeira. Qual o nome mesmo da ouvinte? Thaís Moreno. Thaís Moreno, olha, então, eu vou até, assim, eu fiquei muito, muito honrado da participação e eu aprendi muito com o Dr. Manuel Espinosa, porque realmente não é a minha especialidade, a avaliação de tecnologias em saúde, que é um campo da incorporação, né, que avalia custo-benefício. Eu estou mais anterior, né, eu estou na avaliação do risco-benefício, que é a avaliação sanitária. É uma diferença que existe, por exemplo, entre Anvisa e Conitec, né? Então, nesse sentido, eu vou dever para você essa pergunta que eu acho fundamental, os países mais avançados nisso, tá? Eu vi que ele falou muito do NICE, né? O NICE é um sistema de, como a Conitec brasileira, o NICE é um sistema de avaliação de tecnologias em saúde na Inglaterra. Então, ele citou muito, parece que é um país desenvolvido nesse sentido, né? Agora, na sua pergunta, tem uma questão interessante dessa instituição que a Conitec está fazendo, né? Conitec, como o próprio palestrante disse anteriormente, eu tenho algumas experiências com a Conitec muito positivas, tem um pessoal muito maduro, muito consciente, muito responsável dos seus atos. Eu tenho também me impressionado, me orgulhado muito da Conitec. Então, eu quero dizer assim, que esse movimento, eu até ia fazer um comentário, né, nesse movimento de participação social do paciente, participação do paciente nas decisões, é interessante metodologias que sejam aplicáveis. Agora parece que colocou essa questão do paciente testemunho, né? É bem interessante ter essas metodologias bem definidas para a participação ser efetiva. O que a gente não pode é ser um mero ouvinte. Eu acho que participar, é uma opinião minha, né, como cidadão, nos fóruns de decisão, o paciente tem que ter voz. Eu acho que o palestrante, o Dr. Manuel, fala um pouco sobre isso, né? Que é importante ter voz. Como ele falou do Chile, né? Esse projeto de lei e essa lei que foi feita no Chile e que garante a voz do paciente em decisões desse tipo. Então, isso é fundamental que a gente tenha, né? Então, eu vou ficar devendo um pouco essa avaliação mais macro dos mecanismos de tecnologia de avaliação em saúde, que é uma ciência toda específica, que realmente, se eu fosse falar para você a minha opinião, que eu poderia estar aliviando e falando alguma fala que não fosse especializada.
Tá certo? Doutor João, o senhor não fica devendo nada, porque tudo que o senhor está falando está sendo importantíssimo para todo mundo. Ó. Tanto que o Leandro Gomes Ferreira falou o seguinte, ó, o mais difícil numa discussão técnica seria nós pacientes, para a gente entender esses termos que se falam. E acho que é muito aquilo que a gente estava comentando, de humanizar o contato, humanizar a tecnologia, humanizar a doença. É tentar parar de tratar a pessoa doente como um ser extraterrestre que tem alguma coisa técnica ali que vai ser tratada e acolher. E eu acho que isso a gente tem sentido muito, né, no dia a dia. Sim, verdade. E a gente, assim, faz parte, né? Você jornalista tem os seus jargões, a gente da área de saúde, faz parte essa questão. A gente tem que, em momentos de discussão de grupos, né, de equipes, é muito importante a gente amenizar, né, a fala para que todo mundo possa se compreender e extrair o melhor de cada um, né? Eu acho que é um pouco essa a perspectiva das equipes, né? E eu acho muito importante. Assim, eu aprendi muito, por exemplo, nessa palestra, assim, e fui atrás, inclusive, de ideias que ele colocava, e é um tema muito interessante para todos nós, né? Para que a gente possa ampliar um pouco essa ideia. E sabe, uma coisa interessante também, para nós aqui que tem reguladores, nós somos reguladores, pacientes, e todo mundo participando da mesma ideia, uma fala importante, assim, que a gente precisa entender, né? As dificuldades também que se tem, você colocou isso na sua fala no início, a gente compreender a dificuldade que se tem dessa questão da priorização, né? De você estar diante de situações em que nós lidamos com orçamento que ele é sempre problemático. Então, técnicas de priorização em que você vai abrir mão de determinado grupo. Isso é muito complexo. Eu imagino que isso é muito difícil, né? E, então, a gente compreender também, estar do outro lado e compreender também a dificuldade disso é fundamental, né? O senhor tem toda a razão. Olha, não sou só eu que tenho um monte de pergunta, tem várias perguntas pipocando por aqui. Doutor João, o Cláudio Garcia mandou o seguinte: é possível trabalhar para a evolução da integração entre a análise técnica com a análise dos benefícios sociais envolvidos no processo de incorporação de novas tecnologias? Quais mecanismos poderiam ser efetivos nesse sentido? O pessoal tá afiado, o pessoal está preparado, né? Pois é. Eu vou compartilhar com vocês isso mesmo, gente. Olha, eu também tenho muitas dificuldades para isso, porque, como eu falei para vocês, o estudo, né, os estudos de avaliação de tecnologia em saúde, as incorporações, isso é um estudo específico, existe, né, grupos de ciência bem específico para isso, com tecnologias. Agora, uma discussão que a gente pode fazer baseada nessa pergunta é que, assim, nós estamos vivendo um mundo muito evoluído nesse sentido. Eu falo até do ponto de vista de avaliação sanitária, né? Quando você vai avaliar lá no início os riscos e benefícios de um produto no registro sanitário, por exemplo, que é um pouco minha praia. Mas, mesmo assim, existe uma dimensão da avaliação que é particular e é parecida também, que eu acho que dá para a gente compartilhar aqui nessa discussão. O mundo está vivendo um momento muito diferenciado na terapêutica, posso dizer assim, né? Nós estamos na era, por exemplo, da genômica, na era da medicina personalizada, né? Então, assim como para você avaliar riscos e benefícios, é preciso ter uma mindset alterado, né? Você precisa mudar um pouco o que vem se fazendo do ponto de vista de avaliação no campo da incorporação também. Eu creio que esse é um movimento importante que está acontecendo no Brasil agora. Nós estamos vivendo, né, já alguns produtos, o Brasil já tem produtos registrados, por exemplo, de terapia gênica. Então, a incorporação desses produtos está movimentando o setor de avaliação de tecnologias em saúde, de forma também a pensar mecanismos que vai um pouco nessa linha, né, que ele coloca bem interessante, que talvez nós vamos ter que tomar mão e usar dados de vida real. Não sei se vocês ouviram essa expressão é muito usada na regulação sanitária, né? A gente tem dados de ensaios clínicos, que são dados controlados, né? Por exemplo, a gente está vendo a vacina da Covid agora, então vocês estão acompanhando bem esse desenvolvimento, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3, são dados controlados. Você pega grupos de pacientes, grupos de controle, e controla bem os dados para comprovar realmente a segurança e eficácia daquele produto. Mas existe hoje, já avançando no mundo, no campo da regulação,
os chamados dados de vida real. É quando o produto está sendo usado em larga escala e na vida real, sendo prescrito pelos médicos, o paciente levando para sua casa, quando é um produto, né, de uso comunitário, que usa em casa, e levando o seu medicamento em casa, usando dia a dia. Então, esse é o dado de vida real. E esse o paciente, nas associações de pacientes, né, nos grupos organizados de pacientes, tem todo o conhecimento, porque eles é que vivem isso aí. Eles sabem como é que é, eles sabem como é que o medicamento, né, como eles tomam com água. Não. Enfim, estou fazendo uma coisa geral aqui para a gente entender que esses dados de vida real, que está começando agora a serem utilizados nas avaliações, vão precisar de realmente uma avaliação e uma participação cada vez maior do paciente. Querendo ou não querendo, isso vai ter que acontecer, porque as doenças são muito personalizadas agora, né? Os produtos cada vez mais vão ser personalizados. Então, o regulador, ou quem está avaliando a tecnologia em saúde, vai precisar de ter mecanismos de entender a vida real daquele produto ali. Porque senão também não vai conseguir fazer uma avaliação bem feita. Esse é um novo movimento que está acontecendo no mundo, ele tem países já trabalhando nisso há algum tempo, o Brasil está iniciando seu processo agora, mas eu acho que é interessante, quando ele faz essa pergunta, me fez lembrar desse processo, e é um processo que é legal compartilhar com vocês, né? Como que o dado do dia a dia ele vai ser importante para a gente entender os benefícios, né, de um produto. Eu acho que todo esse processo ele ficou muito mais visível agora, justamente por conta da vacina da pandemia, né, da vacina contra o coronavírus. Até então, alguns detalhes que a população não tinha o menor acesso e o menor interesse também em ter acesso, passou a ser o foco de todo mundo. Então, eu acho que todo esse procedimento ele acaba ficando um pouco mais claro, infelizmente, por um motivo tão triste, mas eu acho que ele acabou mais explícito. E aí, doutor, eu venho com uma pergunta aqui, um comentário da Ellen Santana Lucrécio, do Rio de Janeiro. Ela falou o seguinte: meus filhos têm uma síndrome CACP, que é totalmente desconhecido aqui no Brasil. Ela afeta as articulações, logo limitando os movimentos. Aqui no Rio de Janeiro me foi informado que não haveria nenhum interesse em estudo ou ajuda para a condição rara dos meus filhos. O que fazer em uma situação como essa? Porque eu acho que a partir do momento em que a gente desconhece as informações, a gente fica completamente perdido, Então, por isso que eu falo, por exemplo, com a questão da vacina agora do coronavírus, as pessoas passaram a entender o que acontece. Então, isso torna a história um pouco mais amena. Quando você não sabe o que fazer, é desesperador. O que ela pode fazer, por exemplo? E é muito frustrante, assim, né? Eu fico às vezes, a gente... eu estou falando de uma experiência minha aqui, quando a gente está sentado, por exemplo, discutindo com outros países, né, normativas, como que a gente vai estabelecer uma norma para o Brasil, e vem sempre nas discussões, assim, nós precisamos determinar critérios e normas para garantir segurança, qualidade para todo mundo, mas também para estimular o desenvolvimento. Eu acho que, assim, eu falo como Anvisa, né? A gente, claro, nossa preocupação é que o produto seja seguro, eficaz e de qualidade para os pacientes. Doa quem doer, a gente briga com a empresa, briga com quem for que seja, que a gente quer que o produto chegue com qualidade, segurança e eficácia para o paciente. Mas a gente não pode esquecer, na fala dessa mãe, né, a gente não pode esquecer que as normas também elas precisam pensar em mecanismos para garantir que a pesquisa seja desenvolvida, claro, com segurança, né? Então, quando ela fala nisso, me remete muito a gente tentar investir em ciência. Eu acho que não tem outra, gente, não tem outro caminho, né? Por exemplo, há uma doença rara, segundo ela pesquisou, né, e foi informado que não tem alternativa terapêutica, né? Mas a ciência tem que evoluir, então a gente vai ter que estimular isso, né? Estimular que mecanismos. Outra coisa, além da ciência nacional, é importante também que o país tenha condições de receber investimentos e condições de receber outras pesquisas internacionais, para que a população brasileira tenha acesso. Então, a gente, como Anvisa, nós preocupamos muito com isso também, que a normativa atraia também o desenvolvimento da pesquisa internacional. Claro que a pesquisa nacional é fundamental, o Brasil tem grandes cientistas, mas a gente precisa ter capacidade de incorporar, né, e de atrair. Mas é uma situação, muito dolorosa. Eu sinto, pessoalmente falando, é muito ruim, porque você quer ajudar, né, um filho que você quer fazer qualquer coisa para que ele possa ter uma vida melhor, né?
E a gente tem que compartilhar, sabia? Eu acho que é muito importante. Uma vez eu estava num evento, muito tempo, eu trabalhava com transplante de medula, na regulação de transplante de medula, na regulação de hemoterapia, minhas primeiras experiências, e lá eu via como muito técnica, falando muito tecnicamente, e discutindo as coisas. E aí eu fui numa palestra que era um paciente, tiveram um paciente apresentando um caso da vida dele, e a primeira coisa que ele colocou era a foto de uma criança que tinha recebido um transplante. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha feito essa retrospectiva. Eu começava sempre do medicamento, do produto, da terapêutica, no final era o paciente. Eu falei, mas se eu saio do paciente, começo no paciente, né? Olha o quanto que um paciente, uma criança que vai ser transplantada, ela vai utilizar de arsenal terapêutico, de hospitais. Então, assim, a partir dali, comecei a ter uma visão de que você precisa pensar e tentar se sensibilizar, né? Porque a gente pode fazer isso, tentar se sensibilizar e se solidarizar com as pessoas, porque, no nosso caso, o trabalho fica mais primeiro tem causa, a gente trabalha com causa, né? E quando você trabalha com causa, você trabalha muito mais feliz e mais estimulado. E você também dá um sentido para o que você está fazendo. Eu não sento ali ficar estabelecendo norma ou fazendo inspeções e fiscalizações. Eu tenho um sentido que eu estou fazendo aquilo, porque no final ali tem um paciente precisando. Então eu acho que esse mecanismo da gente, viu como é que é interessante? A participação do paciente, só dele poder falar e poder abrir a sua experiência num grupo de pessoas que estão analisando, isso já muda a percepção, né? Eu acho que é um pouco isso, a gente fala muito, né? Se deixar a gente passa horas aqui, mas eu achei muito legal isso que o senhor falou, da humanização, porque, por exemplo, você pega um dado técnico e você humaniza, você entende que aquilo que você está buscando, aquilo que você está batalhando vai salvar a vida, não de uma pessoa qualquer, daquela pessoa. Então, sim, eu acho que torna, de fato, uma coisa muito mais significativa. Mas vamos seguir aqui, porque tem pelo menos mais 2 perguntinhas só, porque senão eu vou apanhar aqui depois. A Vita Guiar de Oliveira mandou o seguinte: a doutor João, o controle social precisa saber sobre os recursos destinados para a saúde, isto é, acompanhar o valor destinado à sua utilização desde a União, Estado e municípios. Essa transparência ainda está muito difícil de ser acompanhada. Eu concordo, e eu falo como cidadão também, né? Assim, conhecendo um pouquinho de saúde pública, a gente sabe que toda essa prerrogativa ela está definida em lei, né? Então a gente, por lei, a gente precisa, igual ela falou muito bem, precisa acompanhar, inclusive, não só as discussões técnicas, mas também a execução, a questão orçamentária, como é que está sendo a distribuição, isso tudo faz parte. A gente tem algumas, acompanhando um pouco esse processo, a gente percebe que é frágil ainda o controle social, né, institucionalizado. Precisa fortalecê-lo, é muito importante, porque isso, primeiro, é o sinal primordial da democracia, a gente sabe disso. E segundo, porque não tem, nós falamos muito isso aqui nessa discussão hoje, não tem decisão em saúde que não envolva a participação, né, da sociedade, mas eu concordo que a gente ainda está muito, aquela velha história, né? Na legislação, nos fluxos, a gente consegue perceber, né, nas leis, a gente consegue perceber a grandiosidade da participação, mas efetivamente eu concordo que a gente tem que avançar muito ainda, né? Tanto na que ela falou, na questão do acompanhamento dos orçamentos, né? Existem movimentos aí para acompanhar, isso é muito importante, isso tem que fazer parte de leis anticorrupção, isso tem que fazer parte de movimentos complexos, né? E complexos no sentido não difíceis, mas de envolver vários atores, né? Vários órgãos, várias situações onde a participação, a palavra de ordem, inclusive ele fala bem, o Dr. Manuel Espinosa fala bem na apresentação dele, uma palavra de ordem é transparência. A gente precisa ter transparência em tudo, tanto os órgãos de governo, os órgãos de Estado, quanto qualquer instituição, né? A gente fala muito isso para as indústrias que estão desenvolvendo produtos. Eu quero ver dados transparentes, claros, onde não se tem a capacidade de refutar esse dado. Então, eu acho que é importante avançar na transparência. E, claro, a gente está falando aqui, eu estou representando o órgão de Estado, né? Estamos falando aqui dessa questão dessas avaliações de tecnologias em saúde, então a gente precisa realmente ter tudo isso muito transparente. Ele coloca como um dos elementos aí a transparência, né? Então eu acho que um pouco na linha do que a nossa
ouvinte está falando, né? O feedback, ele fala muito sobre feedback também, se você perceber, né? Eu preciso fazer a decisão e comunicar essa decisão, né, do ponto de vista de por que aconteceu a decisão, quais foram os parâmetros. Então, eu acho que é um pouco nessa linha aí. A palavra assim, que responde ela bem é a transparência, né? Temos que buscar mecanismos aí de transparência social, né, de todos os atos. Com certeza, doutor João. Mas olha, como a gente tem só mais um tempinho aqui para mais uma pergunta, eu queria fazer um comentário que chegou do Elton Correia Alves. Ele falou o seguinte: o paciente testemunho não deve ter o papel meramente ilustrativo. Em uma plenária da Conitec, uma boa parte do colegiado nunca viu um doente raro. Sem ser um especialista, pode apresentar as dificuldades diárias desses doentes e a necessidade de implantar uma determinada ATS. Eu vou deixar essa bomba para o senhor, doutor João. É uma bomba mesmo, e eu não vou ter condição, infelizmente, como falei, né, tecnicamente, nem de representar. Eu não posso nem, assim, eu estou apresentando aqui a Agência Nacional, que tem uma outra função. Mas eu corroboro com a discussão dele, e tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Se a gente está repercutindo a entrevista do Dr. Manuel, que foi uma aula ali, tem um monte de conceito interessante, e é isso que ele fala, né? Nosso ouvinte fala aí de legitimidade social, tem que ser legítimo, não dá para ser só ouvinte para cumprir uma legislação, não é isso. Isso a gente tem que garantir, né? Eu acho que esse movimento está acontecendo, realmente eu não conheço profundamente esse projeto, né, do paciente, do paciente testemunho, né, que parece interessante o nome, isso. Mas ele não pode ser só um testemunho, talvez, né? Ele precisa ser agente também, né? Não precisa a palavra testemunho, não sei também, eu estou falando, pessoal, como vocês também, como cidadão aqui ouvindo o projeto, eu realmente não tenho competência para discutir sobre esse projeto. Mas a palavra testemunho me soa alguém que está ali ouvindo, né, e está certificando alguma coisa. Mas eu acho que vocês colocaram bem, eu acho que as perguntas foram muito interessantes, de gente que está realmente dentro desse processo, e a gente tem que avançar. Eu acho que o mais importante do avanço é a crise, né? Eu gosto da crise, a palavra crise é interessante. Então a gente está vivendo uma crise, eu quero participar. E na crise faz esse movimento, não pode parar. Então, acho que a Associação de Pacientes, vocês aqui da Casa Hunter, muito bem organizados, outras associações, que o Brasil tem bastante associações de pacientes muito, muito organizadas, fazer essa bandeira. É preciso participar das decisões, das políticas, porque as políticas me interferem, as políticas têm a ver comigo, com a minha vida. Me afetam diretamente, né? Perfeitamente, me completou bem, me afetam diretamente. Eu acho que nós brasileiros, nós temos que avançar nisso, né? Como ser político, né? Nós precisamos ser políticos, né? A gente tem que cuidar da nossa calçada, cuidar da nossa rua e cuidar dos nossos direitos também. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que vocês estão fazendo, né, os ouvintes, a pessoa da Casa Hunter, fazendo um trabalho excelente de mudança de paradigma, inclusive. Né? E é assim mesmo que acontece. Assim que aconteceu a reforma sanitária, né, da década de 80, que é a Constituição Federal, e assim acontecem os movimentos. Então a gente precisa participar, fazer com que todos os cidadãos, e nós como cidadãos, agora como cidadão geral aqui, nós temos que fazer a nossa participação acontecer, e principalmente quando a gente fala de saúde, né, gente, que saúde é direito, é fundamental, e define a vida, né? Se eu não tenho saúde, se eu tenho uma febre, eu não consigo fazer nada. Se eu tenho uma dor, né, simples, então eu preciso, saúde é direito, e a gente precisa correr atrás disso mesmo, né? Olha, doutor João, é uma pena que o nosso evento esteja sendo online e não esteja sendo ao vivo, porque eu tenho certeza que o senhor teria sido muito aplaudido agora, então, ó, fica aqui a minha homenagem ao senhor, porque foi uma verdadeira aula. A gente teve 2 aulas, na verdade. Primeiro a entrevista e segundo os comentários do senhor. Eu quero agradecer muitíssimo pelas suas contribuições a essa discussão tão importante para os pacientes com doenças raras. Eu quero agradecer você, que foi uma moderadora excelente. A gente, na verdade, apesar, como eu falei várias vezes aqui, é importante, né, como eu represento a Anvisa, então, assim, eu fiquei muito receoso, porque como eu falei, são 2 ciências diferentes, né? A avaliação de tecnologia e a avaliação sanitária, mas foi muito interessante porque você moderou muito bem também, e a gente conseguiu captar, as perguntas foram interessantes, e eu acho que é importante isso, a gente fazer da nossa voz, de onde ela esteja, qualquer lugar que esteja, fazer esse movimento democrático, né, que a gente precisa cada vez mais
fazer isso acontecer. Muito obrigado. Muitíssimo eu obrigada. Aprendi muito. Muitíssimo obrigada, fiquei até honrada com esse elogio, vou guardar aqui depois para mim. Muito obrigada, e olha, gente, antes de encerrar e de dar um spoiler do que a gente vai ter amanhã, porque ainda tem muito mais coisa no nosso evento, eu queria agradecer aos nossos apoiadores sociais que ajudaram a viabilizar essa iniciativa. Então, olha, nosso muitíssimo obrigado às seguintes empresas: Alexion, Bayer, PTC, Roche, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Sarepta, Takeda, Avrobio, Biomarin, Multicare e Novartis. Sem vocês a gente não conseguiria estar aqui trazendo tantas pessoas incríveis para essa noite de conteúdos, de muita coisa bacana. E, gente, a todos que nos assistiram hoje, eu espero todos vocês amanhã, no mesmo horário, aqui na nossa plataforma, para uma entrevista mais do que exclusiva com ela, que é para muitos a voz dos raros no mundo hoje, do Hein Wong Higer, membro do NGO Committee for Rare Diseases, da ONU, do Conselho Internacional para Doenças Raras e presidente do CORD, o órgão máximo para doenças raras lá no Canadá. Eu conto com a sua participação amanhã e tem mais um encontro depois de amanhã, mas a gente fala sobre ele amanhã. Muito obrigada pela companhia, uma excelente noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.